Vamos agora conversar com essa profissional que eu babo, babo, porque ela é fantástica. Ela é fantástica e vocês vão entender por que que eu quis tanto que ela estivesse aqui comigo hoje. E eu fiz algumas perguntas, tenho 10 perguntinhas aqui para ela poder responder. 10 quesitos. E isso, claro, porque eu adoro quesitar. Perguntar é comigo mesmo, né? Então, eu queria mais uma vez te agradecer, Carlinha. Imagina. Você sabe o quanto é importante a gente fazer crescer essa área das perícias, nas especialidades, e a Carla é, é uma entusiasta como eu dessa ideia, né? Então, a primeira coisa, agora eu contei a minha história, como que eu entrei na perícia fonoaudiológica, eu queria saber como que você entrou, como é que foi para você isso? Eu já fazia, já tinha doutorado quando eu entrei para perícia, eu estava querendo expandir a minha área de atuação e eu sou uma pessoa dessas que tem o perfil dessas aí que você descreveu, né, que eu sempre estou querendo novidade, né? Então, quando eu estou estabilizada, quando eu estou assim tranquila, a minha especialidade, a primeira, né, é demência, né? Então, quando eu estava tranquila na neurologia do comportamento da Unifesp, se é que isso é possível, né? Eu comecei a mandar para o universo sinais que eu queria fazer outra coisa. E o universo respondeu. Eu estava entrando no meu consultório. Segurei a porta do elevador para uma menina, uma loirinha, baixinha, né? E ela falou assim: ai, eu tô correndo, tô atribulada. Eu falei: ah, é, né? Ela, eu sou psicóloga, né? Quer dizer, eu sou psicóloga, mas sou perita. Eu falei: ai, você é perita? Como assim? Nossa, que legal, você é perita, né? Que pena que eu não sou psicóloga, né? Eu tenho neuropsicologia, mas não tenho psicologia, né? Aí ela, como assim não tem? Ela foi pro consultório dela, depois ela voltou no meu consultório e falou: entra aí no Tribunal de Justiça, coloca o seu currículo. Você vai ver que fonoaudiologia tem sim essa possibilidade. Foi assim que eu entrei, né? Então eu coloquei todo o meu currículo, meu melhor currículo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que já não exige, né, o curso, mas um curso de preparatório qualquer. Mas aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, gente, eu não sei fazer isso, como é que eu vou escrever? Imagina, como é que eu vou escrever? Não sei Escreveu, depois escrever. ela foi descobrir como fazer, entendeu? Então, não sei escrever. E aí piorou. Eu entrei no Cefac e comecei a fazer o aprimoramento, adivinha? Não tinha neuro. Não tinha neuro, só tinha voz, só tinha outras coisas, não tinha neuro. E aí, pá, chegou meu primeiro processo em neurologia, ufa. Mas assim, né, eu fiquei desesperada, porque era em TEA, né? Então, assim, embora eu fosse da neurologia, né, e eu soubesse patologias, transtornos do neurodesenvolvimento, eu estava afiada em demência, né? Eu estava saindo do meu doutorado da demência. Então, eu construí na unha a minha metodologia, trazendo muito da experiência que eu tive, que eu tenho, né, até hoje na Unifesp, de como escrever, como traçar metodologicamente uma questão, né? E aí eu fui falando, gente, isso aqui é como se fosse um TCC. Tem uma pergunta, eu tenho que explicar para o juiz, né, fazer um apanhadinho ali do histórico para ele entender, né? Não posso falar isso, né? E aí também uma coisa que você já falou, né? Que assim é desesperador você abrir um processo como assistente técnico e não como perita, né? Do juízo, como você explicou, e ver alguns profissionais que colocam lá a avaliação fonoaudiológica, como se fosse uma avaliação de consultório. E não é isso que é Não é o, isso. né? É uma Então, avaliação, você vai passar pelas minhas, mas não é dessa forma, é diferente o negócio. né? Então foi É. assim que eu ingressei, né? E ali foi na unha, né? Então assim, algum tempo depois, eu já estava recebendo assim um processo atrás do outro e num lugar interessante que parece que é um lugar que eu ocupo várias vezes na minha vida, né? Que assim, era um lugar de médico, né? Os neurologistas, os psiquiatras é que atendiam essas demandas de autismo, né? Mas Hum. autismo é linguagem, gente, é comportamento. Como o médico pode fazer uma avaliação com os critérios do autismo, né?
para explicar, para ver nível de suporte, para ver quantas horas a criança precisa dessa abordagem. Então, aos poucos, o juízo foi vendo que era mais interessante chamar uma fonoaudióloga para fazer isso, eu, né? Ou outros profissionais, psicólogos. Às vezes eu faço perícias com psicólogos fora de São Paulo. Eu tenho uma perita que toda hora a gente se encontra, psicóloga, né? E ela ficava assim, ah, me fala, porque eu não sei isso. Aí a gente troca a figurinha, né? Porque nós somos Maravilhoso. peritas do juiz, né? Então, assim, é como você falou, é um lugar, e eu toda hora eu estou batendo nisso, é um lugar que a fono também sabe, né? Essa interdisciplinaridade é uma coisa que a gente aprende, porque a gente conversa com o otorrino, conversa com o neurologista, conversa com o psiquiatra, com o psicólogo. Então, assim, não é um lugar. Você não pode pensar, eu sou fonoaudiólogo, eu não vou sair dessa caixinha. Não é bem assim, né? Depois, quando eu for dar o curso para vocês, eu vou explicar como que funcionalidade em fonoaudiologia dá para você prever mais ou menos quanto que é a carga de fisioterapia, dá para você precisar quanto que um médico tem que visitar aquele paciente quantas vezes. Então você faz essa coisa interdisciplinar. Então eu comecei a fazer, peguei gosto, adoro o que eu faço, né? A ponto de, às vezes, questionar o consultório, o atendimento terapêutico, né? Eu gosto muito de fazer avaliação cognitiva, né? E indo para essas áreas de interdição agora, de curatela. Então, eu comecei a ir para outros lugares que não eram ocupados antes por mim, né? Por fonos ou por mim, né? Eu não É, falei, gente, que ela é maravilhosa? Eu avisei. Carlinha, quais são os tipos de casos que você mais recebe envolvendo TEA? Então, assim, os quesitos, né, as controvérsias do processo, elas têm muito a ver com os planos de saúde, né? Então, os planos de saúde, eles não querem gastar muito dinheiro com a assistência, né? E a gente entra num problema de direito do consumidor, ou seja, o TEA é uma das demandas de judicialização mais alta no Brasil. Ela é mais alta do que a oncologia. Então, não param de chegar processos de carga horária, se precisa de alguns profissionais que não são profissionais regularizados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, diretamente não é dado aquele tratamento, ou o convênio não quer pagar aquele tratamento. Porque quando você pega um TEA, por exemplo, em aba, às vezes chega, o pedido do processo chega em 40 horas, 20 horas, e isso é muito oneroso, né, para o convênio, né? Então, tem muito, por exemplo, familiares que querem professores doutores atendendo o filho, ou então que querem um tipo de supervisão, que é uma supervisão que não existe aqui no Brasil, porque o ABA é desenhado nos Estados Unidos, então os pré-requisitos são outros dos profissionais, é tudo diferente, né? Então, eu acredito que seja carga horária, né? Essas especialidades como acompanhante terapêutico, que sai da clínica para ir até a escola, né? Direito de frequentar a escola por esse paciente com acompanhante, metodologias diversas que são novas, ABA, MIG, Prompt e várias coisas que são extremamente da nossa área, praxia de fala, é bem diverso mesmo, né? E então, a que eu mais atendo, eu acho que é de intensidade terapêutica. Quantas horas aquele paciente é elegível, quanto ele precisa para melhorar. E na prática, para você, o que que muda quando a atuação é pericial e não clínica? É como se você tivesse vestindo outra roupa, né? Porque Isso. assim, no consultório você atende o paciente, você acolhe, não que eu não acolha na perícia, sempre eu faço muita questão de acolher, sempre levo brinquedo para a criança e para os adultos eu também acolho, mas assim, assim, o vínculo, ele inexiste, né, principalmente, né, você não tem que fazer um vínculo com aquele paciente para você estar numa posição imparcial.
Então, às vezes, você até sabe quem está tendencioso no processo, que uma parte fala que está certa, a outra parte fala que também está certa, e você está ali claramente para ajudar o juiz a resolver, né? Então, assim, a sua atuação é assim, é transversal, né? Você vai e faz aquilo que foi pedido, né? Não o que você acha, né? Principalmente isso no laudo não pode aparecer. O que você acha? Eu, como fonoaudiólogo, eu acho. A primeira pessoa desaparece no laudo, né? A gente às vezes escreve esta perita, né? Sim, Assim, muito, indireto, muito né? É indireto, verdade. né? Não existe eu, né? Ou eu acho, é sempre a medicina que acha, ou a fonoaudiologia com recomendações da medicina baseada em evidências, né? Nunca sou eu acho, né? Sempre é o que a ciência acha, né? Sim. E quais documentos ou evidências você costuma analisar em casos de TEA, hospitalar ou casos neurológicos? É, documentação de prontuário, né? E aí você descobre como os prontuários são falhos, né? Muito. Os professores falam de noite para a gente, coloca no prontuário, tem que pôr no prontuário. Aí você chega, perito, ávido por um prontuário vazio, que nada fala, né? Que nada fala. Aí você fala, então, são exames, né? Exames que no caso do TEA são as avaliações das várias terapias. Então você tem que saber ler a fisioterapia, tem que saber ler as outras, né? Os outros companheiros multidisciplinares. Você tem que saber a patologia, né? Você tem que saber ler exames, tem que saber um monte de coisa, né? E depende do processo, né? Mas assim, é o que tem no prontuário, a descrição da evolução da doença, do que foi feito, se foi seguido, foram seguidas as recomendações do nosso conselho, o que fazer primeiro, né? Da ciência, né? É, prontuários, processos de 400, 500 páginas. É. E como que você organiza seu raciocínio para transformar conhecimento clínico em resposta pericial? Olha, o raciocínio clínico é uma coisa que você vai ganhando com o tempo, né? Né, não tem jeito, né? Você, assim, não tem. Cada patologia tem um tipo de estrutura metodológica para você avaliar, né? Então, eu acho que quando você recebe o processo, você escreve para o juiz quais são os passos que você vai seguir, né? Se aqueles passos não forem suficientes para sanar a resposta, né, você tem que mudar a metodologia. Então, a resposta é: o raciocínio clínico, ele permanece em mim, só que eu tenho que traduzir isso com outras palavras para o juízo, né? Palavras imparciais, palavras ditas pela ciência, e eu raciocino e vou ver na ciência se isso tem apoio. Não sei porque não existe, é uma pergunta difícil essa, É, muito. né? Vou te perguntar, como é que você faz? Que é isso? Mas, enfim, é muita intuição e procurar na ciência se tem aquilo lá tem apoio, né? Nem sempre você vai achar o caminho de responder tão rápido assim, né? Porque você é bombardeada de quesitos para todos os lados, que você não pode ser tendenciosa, não pode ter viés ali, né? Então, depende muito do caso, é difícil mesmo. Mas eu tenho certeza que todos os fonoaudiólogos formados conseguem ter esse tipo de raciocínio à sua maneira, né? Cada um consegue de um jeito responder, sim. Agora, fala sobre mercado. Existe mercado real para fonoaudiólogos nessas áreas? Olha, na área de TEA, como eu falei, né, é a área que mais tem judicialização no Brasil, né? É, assim, eu acho, né, que eu tenho um currículo forte, então como eu tenho muita especialização, eu cada vez mais tenho nomeações, né? Ou então pessoas que me ligam no Instagram, ou pessoas que aparecem não sei aonde querendo fazer interdição, ou provar que aquele paciente é capaz ou incapaz perante o juízo, né? Quer dizer, não é a gente que vai falar da capacidade, é o juiz,
mas enfim, que para arranjar subsídios para propor. Eu acho que o mercado está em crescimento, tanto que, assim, cada vez mais eu recebo nomeações, né? E cada vez mais eu recebo também, e fico muito feliz com isso, o convite para dar aulas para mais fonoaudiólogos saberem disso. Então, obviamente que deve estar crescendo o mercado, né? E que competências o aluno precisa desenvolver para começar a perícia com segurança? Aí eu acho que é a paciência. Né? O autocontrole, a paciência e ter uma vontade de estudar muito, né? Porque a gente vai rever muitos critérios que a gente tem certeza, porque tem coisas que entraram na gente, por exemplo, né? Eu vou estudar disfagia ou vou estudar deglutição? Quais os dois eu devo estudar? Você deve estudar a deglutição para entender a disfagia, né? E não a disfagia para entender a deglutição. Então, assim, tem coisas que são vícios e que a gente tem que lutar contra, porque a gente vai trabalhar com funcionalidade. O que que o jurídico quer saber é se que a pessoa é funcional ou não nas várias áreas que a gente estuda, né? Então, a Isso, abordagem é diferente, não é uma abordagem clínica só, é clínico-funcional, né? Então, eu acho que o maior desafio é isso, é se checar, é ver se está certo, é estudar de novo, reler, ver coisa nova. Eu acho que a capacidade de, assim, de ter faro, né? De ir atrás e das coisas e determinar a coisa mais certeira possível daquele momento que você pode responder, né? isso. E qual caso ou situação marcou sua trajetória? Pericial? Sim, sim. Então, assim, eu acho que o processo mais interessante que eu já tive foi um processo que era home care de um autista que queria estudar, né? Então, assim, foi um milkshake, né? É assim, um liquidificador, porque, assim, era uma criança que estava em home care e a médica recomendou que ele tivesse o direito, né, de estudar, né? Então, o juiz lendo aquilo, ele falou, óbvio, né, que a criança tem o direito, só que ele tinha TQT, né? Então, assim, tinha muita coisa misturada. Ele tinha o direito de estudar, mas a escola não tinha condições de recebê-lo para estudar, né? Ele tinha muitas aspirações diárias, então não era tão recomendado que ele frequentasse a escola todos os dias. E aí foi assim, parece que aquela criança estava reunida tudo junto, né? Era home care, era até direito de escola. Eu tive que ir na escola falar com a professora, com os diretores. Eu tive que estudar como é que era o atendimento a aos deficientes, né? E pessoas especiais. Eu tive que estudar muito. Então, eu acho que essa foi a perícia que mais me marcou até hoje. É. E a última pergunta aqui. Para quem está em dúvida se deve entrar no curso, o que que você diria? Eu acho assim que eu não tive essa oportunidade. Nem Eu, eu. eu gostaria de ter tido, entendeu? Então, Também. eu acho assim que você fazendo as aulas, você vai sentir o que você gosta de fazer, né? Também, né? E você vai viabilizar a possibilidade de fazer bem, porque você fica muito neurótica para falar, "Ó, não, eu tenho que fazer bem porque eu estou num ambiente civil, né? Que a perícia ela pode, se você fizer uma coisa errada, você pode pode chegar numa vara criminal o seu nome. O perito ele não está protegido de tudo, né? Não, Você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, porque pode ter implicações, obviamente não diretas, obviamente assim, que se for comprovado que você quis causar dano, né, que se você tiver culpa, aí pode ir para uma esfera criminal, né? Mas eu assim, recomendo super porque é um apanhado de todas as coisas e, de repente, não se sabe o que vai chegar na sua mão. Eu, por exemplo, esperava voz. E aí veio neurologia, porque eu nem sabia a complexidade dos casos neurológicos dos processos, né? E você vê, né? Eu acho que eu tenho que falar isso, primeiro que eu sou orgulhosa por fazer, e você já citou, né? Eu dou aula para médicos no Einstein, né?
Então, assim, Muito chique. Ah, é muito chique. não, aí eu quis dizer no Ah, sentido pai, assim, eu sou fonoaudióloga e eu estou dando aula para médicos, né? E isso a gente não costuma ver nesse sentido, né? A gente costuma, acho que, ver o inverso, né? Então, eu acho que eu cheguei nesse lugar por causa da perícia, por minha causa e tudo, mas também por causa da perícia e por causa dessa especialidade que eu abracei. isso aí.